Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje é noite de Santa Ceia, momento extremamente importante na caminhada cristã, onde nós nos lembramos, de Jesus, nos lembramos do seu sacrifício, nos lembramos do preço que ele pagou e renovamos o nosso voto de amor, de confiança, os nossos votos de fidelidade a Deus. E vamos ler então Gálatas 5. Estamos falando sobre conhecendo melhor o Espírito Santo. Ricardo, se puder baixar um pouquinho para mim. Não sei se é o retorno, mas eu estou achando que está reverberando bastante. A série é Conhecendo Melhor o Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre andando no Espírito, que é uma orientação, uma ordem bíblica para todo cristão. Todo cristão precisa aprender a andar no Espírito. Porque se não andar no Espírito, vai andar na carne. E a Bíblia diz que a carne nos leva à morte, mas o Espírito nos leva à vida. Amém? Então leamos juntos a palavra de Deus, irmãos, que diz aqui em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você pode dar glória a Deus pela sua palavra? Amém? Eu sei que muita coisa que eu vou dizer aqui hoje, você já ouviu algumas vezes, mas a Bíblia nos alerta sobre a necessidade de sempre estar nos lembrando daquilo que é fundamental para a nossa caminhada cristã. Então sim, nós vamos ouvir várias vezes no decorrer da vida cristã palavras semelhantes, pregações semelhantes. Mas não leve isso para o mal, porque nós não devemos ficar atrás de novidades. O cristão não precisa de novidade. O cristão precisa de novidade de vida. E não de eventos novos, não de palavras novas. Até porque tudo que nós precisamos já está revelado nas Escrituras. Talvez você não conheça, mas já está revelado. Pois bem, eu quero falar hoje sobre andar no Espírito. O texto nos mostra, irmãos, nesses 9, 10 versículos, que o centro aqui da discussão é a atuação do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nos propondo a conhecer melhor o Espírito Santo. Então vamos entender como que o Espírito Santo ele trabalha para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar pessoas espirituais e não carnais. Porque naturalmente falando, o ser humano ele já é carnal. Uma vez que ele está inclinado a fazer aquilo que a carne ou que a sua natureza pecaminosa deseja. O apóstolo Paulo ele usa uma palavra aqui que não é muito comum, ele fala concupiscência. É uma palavra que descreve um desejo desenfreado, descontrolado. Porque grave bem, todos nós temos desejos. O desejo em si, ele não é pecaminoso.
Claro que não. Foi Deus quem colocou isso em nós. Se desejamos algo, isso é humano, isso é natural. O problema é que o pecado distorceu de tal maneira a nossa natureza que nós não apenas desejamos aquilo que é errado, aquilo que não é correto, aquilo que não é agradável, aquilo que não edifica, aquilo que não abençoa, como também nós satisfazemos esses desejos de uma forma errada. Então, o cristão, que é cristão, o espiritual, não é que ele anula o desejo. Não existe ser humano que consiga anular o seu desejo. Mas ele controla o seu desejo. Ele mantém o desejo debaixo de um domínio. E domínio esse é o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que você também, como é que eu vou dizer a palavra? Anule o teu desejo. Isso não é possível. Ele deseja, ele quer que você satisfaça o seu desejo dentro da esfera da vontade de Deus. Porque o diabo ele vai fazer de tudo para você satisfazer o seu desejo fora da vontade de Deus. Está claro para os irmãos até aqui? Então não é errado ter desejo. A tentação, o pecado, ele trabalha justamente em cima daquilo que nós desejamos. O diabo ele é especialista nisso. Ele conhece a nossa natureza. Ele não conhece como Deus, porque Deus nos conhece de uma forma única, uma vez que Deus conhece o nosso coração, nossos pensamentos. Lá no recôndito da alma, o Senhor sabe muito bem quem somos. E não tem como esconder dele, não tem como maquiar, não tem como disfarçar, não tem nada. Ele sabe exatamente como nós somos. Mas o inimigo nos conhece por observação, irmãos. Até porque ele está na face da terra antes de nós. Ele viu Adão e Eva serem criados. Ele conduziu Adão e Eva à queda. Ele incitou, que Caim matasse seu irmão Abel. E pode analisar para você ver, toda a narrativa bíblica trabalha em cima de desejos que se tornaram descontroláveis e levaram o ser humano a cometer crimes, a cometer faltas, a transgredir a lei, a ofender a Deus, e aí vai, irmãos. E por que isso acontece? Porque nós temos uma natureza corrompida, uma natureza totalmente danificada. Nós não perdemos a imagem e semelhança de Deus, não perdemos, mas ela foi profundamente comprometida. Eu posso dizer que do projeto original de Deus, comparando assim, nós hoje somos como que um boneco, perto daquilo que Deus criou lá no Éden. Uma caricatura, uma imagem daquela muito rústica, muito rudimentar, onde você pega ali e você faz alguns traços, você sabe que é um homem, mas está muito longe do ideal. Então, a obra da cruz, Jesus morreu por nós da cruz, irmãos, para nos libertar desse fardo, nos libertar dessa opressão, nos libertar dessa escravidão do pecado. O pecado, irmãos, ele domina o coração de um homem que não tem Deus, de uma mulher que não conhece o Senhor. Mas um homem e uma mulher que se submetem a Deus, que reconhecem a Cristo Jesus como soberano da sua vida, a Bíblia diz, esse homem e essa mulher é livre. Como nós cantamos aqui, liberdade está neste lugar. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. E não é liberdade para você sair pulando e fazendo piruleta, não é isso não. É liberdade para viver a plenitude de Cristo na tua vida. Para ser aquilo que Deus planejou. Um homem plenamente semelhante a Cristo. E não apenas uma caricatura, um boneco. Não. Cristo te libertou. O Espírito de Deus habita no teu coração. E todo santo dia em que você estiver nessa face da terra, o Espírito de Deus vai trabalhar no teu coração, irmão, de uma forma incansável. Ele não vai desistir de você, a não ser que você vire as costas para Ele e o abandone. Mas Ele não te abandona, porque Ele te ama.
e a obra da cruz é suficiente para tornar você o propósito de Deus na face da terra. Mas, evidentemente, você tem que fazer a sua parte. Você precisa se esforçar um pouco mais. Você precisa entender como que o Espírito de Deus trabalha no teu coração e cooperar com Ele. Mais importante, irmãos, do que Deus faz através de você, é o que Ele faz em você. Mais importante. Tem muita gente talentosa, muita gente fazendo coisa maravilhosa para Deus, mas cuidado, cuidado. Mateus 7 nos alerta, naquele dia muitos virão a mim e me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome profetizamos. E Jesus disse, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, irmãos, o mais importante não é fazer algo para Deus, mas é estar com Deus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E assim, aí sim, em comunhão com o Espírito Santo, dar frutos para a sua glória. Mas primeiro vem a comunhão. Primeiro vem o relacionamento. Primeiro. Mas para isso acontecer, você precisa tomar algumas atitudes, principalmente em relação a você mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você não precisa responder, mas responda aí no teu coração. Você se conhece, não se conhece? Você não sabe quem você é? Você não conhece as suas limitações? Seja sincero com você mesmo, você não sabe perfeitamente bem quais são os momentos em que você está frágil, propenso à queda, propenso ao deslize? Você se conhece, irmão. Ah, mas se você não tem essa consciência, analise com mais atenção a sua vida. Nós não somos animais, irmãos. Não agimos impulsionados, por instintos. Somos racionais, seres racionais. Nós temos uma capacidade racional extraordinária. Deus nos concedeu isso, então pense com carinho. Se o diabo tem ganhado espaço na tua vida, se o pecado tem dominado, tem sido perseverante ali em algum aspecto, irmão, você precisa ser mais inteligente emocionalmente falando e espiritualmente falando. Você não pode simplesmente, entregar na mão de Deus, eu vou orar. Irmão, não é uma questão de orar, é uma questão de agir. Há momentos em que Deus diz assim, por que clamas a mim? Ele disse para Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Tem hora, irmão, que não é uma questão de oração, a oração precede tudo, mas oração sem ação também não leva a lugar nenhum. Então, se você quer crescer espiritualmente, não é suficiente orar. A oração, ela é muito importante, mas não é suficiente. Não é suficiente jejuar. Não é suficiente subir um monte. Você tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Precisa entender o que a Bíblia nos orienta para viver uma vida cristã poderosa no Senhor. Amém, irmãos? E o que Paulo diz, irmãos? Olha o que ele orienta. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, opostos, para que não façais o que quereis. Porventura você já se viu dentro de um conflito interno, onde você deseja fazer algo que você sabe o que é certo, mas parece que você não tem força para fazê-lo? Ao mesmo tempo, você já viveu o conflito, eu já vivi, nós vivemos, eu posso até conjugar o verbo, em que você sabe que não deve fazer algo, você sabe, mas parece que você não tem força o suficiente para vencer. É justamente esse conflito que Paulo está dizendo aqui. O Espírito, ele se opõe à carne, e a carne se opõe ao Espírito. Há uma luta interna. Porque no teu coração, como diz o salmista, há um desejo sincero de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Paulo, ele escreveu maravilhosamente bem em Romanos capítulo 8, irmãos, quando ele falou justamente sobre esse conflito interior no homem, onde ele sabe o que deve fazer, mas quando ele menos percebe, ele está fazendo o contrário.
Nós não podemos analisar isso e chegar à seguinte conclusão: não, é assim mesmo, nós vamos viver assim o resto da vida. Não, irmão. Na verdade, a Bíblia nos mostra um caminho diferente. Amém, queridos? Que caminho é esse? Andai no Espírito, e jamais você vai satisfazer os desejos descontrolados da sua carne. Aquilo que você alimenta é o que se torna mais forte em você. Se você alimenta a sua vida espiritual, buscando a Deus com constância, frequentando a igreja com constância, orando com perseverança, lendo a Bíblia, mas não somente isso, irmãos, cultivando hábitos saudáveis e sendo intransigente com o mal. Porque esse é o primeiro comportamento que Paulo nos orienta aqui. Se queremos ser espirituais, se desejamos uma maturidade cristã, andar à semelhança de Cristo, viver uma vida cristã plena, nós precisamos ser intransigentes com a nossa natureza pecaminosa. Ele usa a figura de linguagem, aliás, a imagem, né? Ele diz o seguinte, que nós devemos crucificar a carne. Versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Irmãos, não dá para negociar com o pecado, com o desejo descontrolado. Você se lembra de José? Já falei sobre ele aqui algumas vezes. José era um homem bonito, diz a Bíblia, irmãos, de boa aparência, inteligente, estava indo muito bem na sua vida profissional. De repente, a mulher de Potifar cresceu o olho em cima dele e o assediou de uma forma assim muito forte. Sabe o que ele fez? Você acha que ele ficou ali brincando, dizendo assim, não, vou resistir? Não. Ele literalmente, saiu correndo, irmão. Porque você não pode negociar naquela área em que você é frágil. Amém, querido? Pessoas que, por exemplo, saíram do vício da bebida, não dá para negociar. Não pode passar nem na porta do bar. Não pode frequentar ambientes onde isso é normal, é comum, porque para você não é normal. A não ser que você atinja, irmãos, uma condição espiritual em que isso não te afeta mais. Mas, irmão, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Vigiai, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, você tem que estar vigilante o tempo todo, em todo lugar. Porque o que está em jogo é a tua vida espiritual. E Satanás não precisa de muito, ele te arrebenta com muito pouco, irmãos. A minha esposa, nós trabalhávamos numa igreja e uma irmã, chegou para nós e falou, pastor, visita o meu marido, porque eu não sei o que aconteceu com ele, ele ficou 3 dias, ele não apareceu em casa. E nós fomos visitá-lo, irmãos. Ele era dono de uma mercearia, estava indo bem, mas na juventude ele ficou anos nas drogas. Já estava há anos limpo, bem, saudável, servindo a Deus na igreja, prosperando financeiramente, com família, com casa. E ele foi no monte orar. Eu estou falando aqui de um fato, não estou falando aqui de uma história contada, não. Estou falando de algo que eu ouvi dessa família. Ele foi no monte orar e descendo do monte, cheio do Espírito Santo, se meteu, irmãos, a querer evangelizar uma roda de pessoas que estavam usando droga. Ele foi e não voltou. Ficou 3 dias entregue à droga. Sabe por quê? Porque ele orou, mas ele não vigiou. A carne tem que ser crucificada. Eu falei de manhã e vou falar de novo. Alguém brinca com câncer? Alguém negocia com câncer? Alguém que detecta no seu organismo o câncer, vai falar assim, não, eu vou deixar ele aí, ele vai desaparecer normalmente. Não vai, irmão. Você tem que fazer um tratamento radical. Você tem que cortar o mal pela raiz. Você tem que ir até um oncologista, levar o negócio a sério. Porque se você não levar a sério, vai te matar. O câncer mata. O pecado não é diferente. Te arrebenta, te destrói, te desfigura e, acima de tudo, te afasta de Deus.
Entenda o que eu estou dizendo, irmão? Toda queda começou com pequenas concessões. Pequenas concessões. Cuidado. Não dá para andar no limite o tempo todo. 130 por hora, nem tem esse limite, né? 110, né? A não ser que seja uma rodovia de alta velocidade, que é 120, mas não dá, irmão, para você ficar ali o tempo todo no limite. Vigia, guarda o teu pé. José diz assim, olha, como poderia eu pecar contra Potifar, mas acima de tudo pecar contra o meu Deus? Daniel, quando caiu ali, irmãos, naquela situação na corte de Nabucodonosor, onde tudo do bom e do melhor estava disponível para aquele jovem, diz a Bíblia que ele olha tudo aquilo e ele toma uma decisão. A decisão dele é: eu não vou fazer concessões, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, porque para ele, que era judeu, temente a Deus, aquela bebida, aquela comida, aquele estilo de vida, aquela cultura, aquela linguagem, aquele culto não era agradável ao seu Deus. Então ele falou: se não é agradável, meu Deus, não é agradável para mim. Não é agradável para mim. Sem concessões. Nesse sentido, é nesse que nós temos que ser radicais, irmãos. E não em discussão política, que pelo amor de Deus é infrutífera. Porque discussão pela discussão não opera absolutamente nada. E muito menos discussão bíblica, genealógica. Paulo diz a Timóteo: fuja das vãs discussões, que não acrescentam nada, só levam à briga. Se você tem que realmente ser radical, seja radical em relação à palavra, aliás, em relação ao pecado. Palavra. Não abra exceções. Toda queda começou com pequenas concessões. Foi ele brincando. É radical. Identifique o mal e corte o mal pela raiz. Amém, querido? Não, eu vou orar. Deus vai me libertar. Irmão, Deus vai te libertar, filho, mas você precisa criar vergonha. Ué. É vergonha na cara. Me perdoe a franqueza. Então, um irmão chegou para mim há muitos anos atrás: pastor, eu conheço uma pessoa. Eu falei: esse negócio de conhece uma pessoa é seu primo, filho? Conheço uma pessoa que tem problema com a mentira. Mente, pastor, com uma facilidade, um hábito, um mau hábito. Tem gente que tem esse problema mesmo, né? Ele pode vir aqui, o senhor pode orar por ele? Assim, eu posso orar por ele, filho, mas orar não vai resolver, não. O que vai resolver é a decisão dele de falar a verdade. A Bíblia diz: abandonai a mentira e falai a verdade. Em outras palavras, cria vergonha. Problema de pornografia, que virou uma pestilência. Não, eu vou orar para Jesus me libertar. Você vai orar e quebra o celular, filho. Você vai orar e desfigura o teu computador. Você vai orar, põe o computador na sala. Você vai orar, abre o computador junto com a tua esposa. Você vai orar e vigia na terra. Orar, irmão, vai te fortalecer espiritualmente, mas se você não combater a carne é mais forte do que você, filho. Vai te arrebentar, vai te destruir. Não abra concessões, leva a sério. Porque é câncer espiritual e o câncer mata. Você está comigo aí, amém? Segundo, não é só esse lado ruim não, tem um lado bom da coisa, né? Graças a Deus, né? Paulo diz que em relação à carne nós devemos crucificá-la, mas ele diz que em relação ao espírito nós precisamos entender duas questões. A primeira delas: nós somos guiados pelo Espírito Santo. Está ali, ó. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que é guiado, irmão? Viver não é fácil, né? Tomar decisões é difícil. E ser um cristão no mundo hoje é muito complexo. Porque tem muita coisa que nós vivemos que não está claro na Bíblia. Por isso que precisamos entender os princípios espirituais. E não apenas a literalidade bíblica. Porque aí senão as pessoas ficam assim: não, mas isso aqui foi dirigido lá para Israel.
no Antigo Testamento, não é para a igreja hoje, irmão. Tudo que está na Bíblia para o nosso ensino, tudo. Nós temos é que entender a verdade bíblica e aplicá-la na nossa vida. Mas quem vai fazer isso, irmãos? Quem que vai nos ensinar? Quem que vai mostrar o caminho? É o Espírito Santo de Deus. Você confia nisso ou não? Você crê nisso? Amém? Agora, nós precisamos não somente ter essa informação, mas nós precisamos viver essa informação. A palavra guiar aqui, irmãos, é uma palavra muito bonita, porque descreve, por exemplo, o que Deus fez com Israel no deserto. O deserto é um lugar inóspito. O deserto é um lugar onde você não tem referência, para você saber exatamente assim, não, peraí, é à esquerda aquele monte, é à direita daquela rocha, não tem. Você olha, irmãos, é só areia. E Deus foi tão bondoso com Israel, que desde o momento que Israel pisou o deserto, aliás, desde o momento que Israel saiu do Egito, Deus conduziu Israel para a terra prometida, através de uma nuvem. Diz a Bíblia que essa nuvem, ela tinha uma função maravilhosa, algumas, né? Dentre elas, de dia, proteger o povo do calor. Calor do deserto, irmãos, beirando ali 45, 50 graus centígrados. É um negócio de doido. Mas a nuvem fazia sombra para o povo de Israel. Que cena maravilhosa, né? Que cena maravilhosa. Mas não somente isso. De dia, enquanto a nuvem se movia, o povo seguia a nuvem. Se a nuvem parava, o povo parava. Teve momentos em que a nuvem, ela parou, ficou alguns dias e prosseguiu viagem, e o povo continuou. Mas teve momento em que ela parou e ela ficou ali alguns anos, porque a nuvem era a forma que Deus estava guiando aquele povo pelo deserto. E de noite, quando não tinha como enxergar a nuvem, de uma forma sobrenatural, aquela nuvem de água se tornava nuvem de fogo. E de noite, o deserto, a temperatura é muito baixa, porque a areia não retém calor. Então ela mantinha o povo aquecido e também direcionava o povo na escuridão da noite, mostrando o cuidado, o amor, a proteção de Deus para com Israel. Irmãos, nós não precisamos hoje olhar para o céu, né, como alguns que acreditam em astronomia, astrologia, coisa do tipo. Nós precisamos confiar na voz do Espírito de Deus que habita no nosso coração. Amém, meu irmão? A presença do Senhor te guia nessa vida, querido. Muitas das decisões que nós tomamos trazem consequências amargas para nós, porque simplesmente nós tomamos a decisão, não consultamos a Deus e depois ficamos implorando para Deus corrigir o mal que nós mesmos causamos. Ele é misericordioso, irmãos, e vai fazer isso. Mas eu digo para você que prevenir é melhor do que remediar. Então, preventivamente, o Senhor, irmãos, Ele te guia, Ele te orienta. Pergunta para Ele. Quer se relacionar com alguém? Pergunta para Ele. Quer comprar alguma coisa? Pergunta para Ele. Quer tomar uma decisão quanto à sua formação? Senhor, né? Qual faculdade? Qual é o desejo do Senhor para mim? Pergunta para Ele. O Senhor vai te orientar, irmão. Ele vai dizer para você exatamente qual é a direção que Ele tem para a tua vida. Você crê nisso ou não? Você precisa crer nisso, irmão. Tem gente que não crê, não. Pastor, como é que você sabe que não crê? É simples, ela toma a decisão pelo que ela quer. Precipitadamente. Quem teme a Deus, pensa antes de fazer. Quem teme a Deus, pergunta. E pode ter certeza de uma coisa, se você se encontrar em uma situação de tentação, o Espírito de Deus te socorre, irmão. E na hora certa Ele vai te libertar daquilo ali, pode ter certeza de uma coisa. Não vai deixar você na emboscada, não. Confia nele. Ele é teu bom pastor e nada te faltará. Querido, Ele está com você o tempo todo. Não existe pessoa melhor, mais sábia, mais poderosa para te socorrer em momento oportuno do que o Senhor. Ele está te guiando o povo. É a mesma palavra usada para o pai que educa o filho, para o pastor que guia as ovelhas.
que direciona o rebanho, e até para o vento que impele o navio. É a ação do Espírito de Deus em nós. Sabe, irmãos, em Colossenses 3,15, existe um indicador de Deus no nosso coração. É como se fosse uma placa de sinalização. É como se Deus dissesse assim: olha, se tiver isso aqui, eu estou contigo. Se não tiver isso aqui, eu não estou contigo. Então presta atenção. A Bíblia fala que a paz de Deus é um juiz no nosso coração. Juiz. O juiz, ele toma decisão, decreta. Então, irmãos, a paz é um elemento fundamental na tomada de decisão. E você, para ter certeza se a paz de Deus ou não, você não pode ser precipitado, você precisa aguardar. Você precisa orar. E você precisa, em Deus, perceber a paz na situação. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu tinha um desejo muito grande de comprar uma casa, mas não era possível, eu fui comprar um terreno. E alguém que era da minha família estava vendendo um terreno era muito bom, o preço era acessível, eu tinha um pouco de dinheiro, eu falei: olha, você aceita aqui essa entrada, depois eu vou te pagando assim, assado. E como eu queria muito comprar o terreno, irmãos, eu não esperei muito não, eu simplesmente fui e fiz o negócio. Mas Deus é tão bom que preserve a gente na nossa ignorância. E nesse processo eu peguei, dei a entrada, paguei ele, mas ainda faltava dar um pouco mais do dinheiro para depois então começar o parcelamento. E enquanto eu não dei esse dinheiro que faltava, o contrato não foi assinado. Nessa que o contrato não foi assinado, eu tive condições de pensar melhor. E eu falei para minha esposa assim, falei: amor, meu coração não está tranquilo em relação a isso. Meu coração não está em paz. E o negócio não ia, não desenrolava, não ia para frente. O dinheiro que eu precisava não chegava na mão. Irmãos, até que depois de acho que 10 dias, eu cheguei para o rapaz e falei o seguinte: eu quero desfazer o negócio. Meu coração não está em paz em relação a isso não. Quero desfazer. Ele ficou doido, né? Como assim? Assim, meu amigo, quero desfazer, irmão. Não assinei o contrato com você está com o meu dinheiro, só me devolve o que é meu. E ele ficou doido porque ele já não tinha mais condições de devolver o que é meu. Eu tomei um prejuízo. Levei 1 ano para receber o dinheiro. Vai ser teimoso. Vai fazer sem perguntar. Mas amém, irmãos. Passou-se uns 2, 3 anos. Nós fomos saber, irmãos, que aquela pessoa vendia o mesmo terreno para uns 3 diferentes. E deu um rolo tão grande que ele foi procurado por pessoas com arma até para tirar a vida dele, porque ele havia se enrolado de uma tal maneira. E sabe o que eu aprendi com aquilo? Deus me livrou do laço do passarinheiro. Porque Ele sabe da sinceridade do meu coração. Mas quantas vezes não dá tempo de te livrar? E você vai lá e faz. E não pergunta. E não apazigua o teu coração para saber, Deus está nesse negócio. Porque, querido, não pense que com você é igual com quem não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, irmão, toma as decisões, sei lá, sob qual critério. Mas você conhece a Deus. Você tem o Espírito Santo. Então você precisa tomar a decisão sobre o critério que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. E Deus te preserva de muita coisa. Amém ou não? Então, o Espírito de Deus, ele está nos guiando. Davi, no Salmo 139, versículo 23 e 24, irmãos, ele orou, e ele falou assim: Senhor, sonda o meu coração, e conhece-me, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia disso, irmão. Tem uma passagem linda, inclusive, que ele vai lutar contra os filisteus, e ele era experiente, tinha um exército poderoso nas mãos, tudo para vencer a guerra, irmão. Mas antes de sair na batalha, Davi perguntava: Senhor, tu me darás a vitória? Sairei contra os filisteus? E tem um episódio, me perdoe que eu não me lembro agora a citação, onde Deus diz assim: você sai, eu te dou a vitória, eu estou com você, só que você vai esperar o momento certo. Na hora que a copa das árvores, das palmeiras estiver se agitando, é o sinal que eu te dou de que eu estou liberando você para a batalha. E ele aguardou, irmão. O exército posto ali,
olhando atentamente a copa das árvores para saber se era o momento certo. Você está entendendo a diferença? Deus quer te guiar, querido, mas você precisa ouvir também. Tem tanta coisa interferindo aí a comunicação de Deus no teu coração. Sintoniza melhor essa rádio aí, irmão. Sintoniza aí fina, uma sintonia fina com o Espírito Santo, de modo que todo barulho, irmão, será colocado de lado e você vai ouvir perfeitamente a voz de Deus. Deus fala, irmão. Deus fala quando você lê a Bíblia. Quem crê nisso? Eu creio. Deus fala quando você ouve uma pregação. Semana eu estava ouvindo uma pregação de um homem que eu gosto muito de ouvir a pregação dele. Estava lá, Deus falou comigo, irmão. Glória a Deus por aquilo. Senti o meu coração sendo edificado. Deus fala através de sonhos. Tem sonho, irmão, que você não pode ignorar, não. Eu tenho comigo uma coisa. Se eu lembrei do sonho, eu já vou orar pedindo discernimento. Porque normalmente eu não lembro. Via de regra eu não lembro. Se eu me lembro do sonho, se eu acordei e o sonho está na minha mente, eu já dobro meu joelho e peço, Senhor, me dá a revelação desse sonho aí. Qual é a direção do Senhor para a minha vida? Deus fala através de pessoas, crianças. Irmãos, Deus fala através até de ímpio. A questão é, às vezes ele tem que ser radical, porque você está sendo duro. O profeta que era teimoso, ele abriu a boca da mula. Imagine só, ele abriu a boca da mula, porque o profeta é teimoso. Deus usa os pregadores, Deus usa a rádio, Deus usa a internet, e você não ouve, você ignora. Alguns vão dizer que o sofrimento é o grito de Deus para o homem. Tem um pastor amigo meu, muito querido, pastor Joel, trabalhamos juntos. Ele falou que ele entrou num ritmo de vida tão agitado, de trabalho. E ele falou que ele não estava ouvindo a voz de Deus, Deus colocou ele na cama. Falei assim, agora você vai me ouvir. Eu não estou dizendo que toda cama é um agir de Deus nesse sentido, mas nesse caso foi. Para ele parar, teve que fazer uma cirurgia aqui na veia, que eu não lembro o nome, carótida, né? E ele sentiu que era Deus tratando com ele para ele parar o ritmo de vida dele. Irmãos, o Senhor é soberano. Ele não fala do jeito que você quer, ele fala do jeito que ele quer. Você que tem que aprender a ouvir. Nós que temos que aprender a ouvir. Ele está falando. E quando ele fala, irmãos, é importante que você tenha uma postura. Qual é a postura? Obedeça. Amém, querido? Obedeça. O Espírito Santo de Deus está falando para você, não vai lá, meu filho. Aí você vai. Não faz isso aqui, meu filho. Você vai. Irmão, ele não é bobo, não. Chega uma hora que ele não vai falar mais. A gente não é assim, de certo modo? Você fala para um filho, filho, não faz isso aqui. Não faz isso aqui. Somente os adultos, né? Filho adulto. Chega uma hora que você só ora, né? Você fala, Deus tem misericórdia. Não vou falar mais não. O entristecimento do Espírito que Paulo diz, irmão, não é apenas em fazer aquilo que lhe desagrada, mas é não fazer aquilo que lhe agrada também. É não fazer aquilo que agrada a Deus. O Espírito de Deus está falando com você, você está resistindo. O escritor de Hebreus vai dizer, não resistais ao Espírito Santo. Resistente, não seja. Senhor, eis-me aqui, como Maria fez. Seja feita a tua vontade em mim. Amém, queridos? Se renda, irmão. Que palavra linda, né? Na Bíblia, render. Se render. Você vai brigar com Deus? Você vai resistir ao Espírito Santo? Você vai fazer cabo de guerra com Ele? Como é que é? Braço de ferro, né? Você vai ficar ali medindo força. Não, filho, não te aconselho não, viu? Não te aconselho não, faz o seguinte, resista não. Se renda.
Se submeta, mesmo que você não esteja entendendo, porque não é para entender, é para obedecer. O entendimento vem depois. Tem gente que fala assim, não, eu preciso entender para obedecer. Não, você precisa obedecer e depois você entende, irmão. Deus está trabalhando no seu coração, porque principalmente quando há em nós uma inclinação à rebeldia, à resistência, o Senhor está quebrando isso daí, ó. É martelo que esmiuça a penha. E todas as vezes que nós o obedecemos, nós somos abençoados. Amém, querido? O Senhor Jesus disse assim, irmãos. Ele disse em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha só, à medida que você obedece a Deus, você tem mais de Deus, porque você está dizendo, Senhor, eu amo, eu me importo com o Senhor, eu estou disposto para abrir mão da minha vontade, porque sei que a tua vontade é o melhor para mim. Aleluia! Falar, irmãos, eu amo a Deus, é fácil. Mas Jesus disse, aquele que me ama é o que me obedece. Em 1 Samuel 15, 22, a palavra diz, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Obediência e submissão. Vou usar um exemplo, já usei de manhã, mas uso de novo, me perdoe. Minha bebezinha ali, ontem, eu falei para ela assim, Helena, vai lá lavar a louça para mim, filho. Aliás, falei mais enfaticamente, para ser sincero, né? Falei assim, Helena, vai lavar a louça. Não fui tão gentil, fui mais enfático. Porque se não mandar, não lava, né? Ela até foi, mano, até obedeceu. Evidentemente, não posso julgar o coração. Mas havia ali uma má vontade que, pelo amor de Deus, Deus não quer que você o obedeça de má vontade. Deus quer que você o obedeça de boa vontade. Não é só obedecer, mas é querer obedecer. Amém, querido? É querer. Senhor, eu quero. Não é obedecer por medo. Não é obedecer porque, nossa, o diabo está aí, eu tenho que obedecer. Não, irmão. É obedecer porque ama. Quem ama, é diferente, irmão. Tudo é diferente num coração que transborda de amor. Vou usar o mesmo exemplo de lavar louça. Quando eu era adolescente, meu pai também me mandava louça, era uma briga, não queria lavar louça de jeito nenhum. Para mim não tinha coisa mais detestável do que lavar louça, principalmente garfo, colher e faca. Minha esposa sabe, tem um pavor de lavar talheres. É a última coisa que eu lavo. Às vezes eu até dou um miguezinho e deixo lá. Estou brincando. Mas hoje, irmãos, eu lavo de boa vontade. Às vezes estou lá, eu chego de manhã, vou fazer um café, enquanto o café está fervendo a água, eu estou ali lavando a louça, porque eu amo minha família, quero o melhor para eles. Hoje não precisa ninguém mandar eu lavar, não, simplesmente eu vou lá e faço. Deus quer que a gente atinja uma maturidade espiritual onde não precise mandar. Você sabe o que tem que fazer, então faça. Por amor, por respeito, por temor a Deus, faça. E sabe o que vai acontecer? Diz o texto, eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia! Irmão, tem gente que fala assim, não, mas eu não sinto o amor de Deus, eu não sinto que sou amado, mas você também só vive na desobediência, como é que você vai sentir que é amado? O texto está dizendo, eu o amarei à medida que ele me ama e me obedece. Ah, mas Deus já nos amou, irmãos, aqui é uma outra discussão, aqui é sentir efetivamente o amor de Deus na sua vida, o cuidado de Deus. Eu não acabei de dizer aqui que Deus me livrou do laço do passarinheiro. Por que Ele fez isso, irmãos? Porque Ele é misericordioso para com a minha vida e para com a sua. E me revelarei, diz o texto, e me manifestarei a Ele. Algumas versões vão falar assim. Então você só tem a ganhar quando obedece. E obedecer, irmãos, não é penoso, não. Não é, não.
O que a gente precisa fazer é colocar isso em prática e tornar a obediência um bom hábito. É a mesma coisa o perdão. Tem gente que diz assim, não, mas perdoar é difícil demais. É porque você não pratica. Se você praticar, vai ficar mais fácil. É que nem eu que não vou em academia. Aí vou lá querer levantar supino. Aí estourar tudo. Vou sofrer que nem um doido. Mas se todo dia eu pegar um pouquinho, levantar 5, depois 10, depois 15, vai um pouquinho, não é isso? Vai exercitando. Quando você vê, querido, você já está levantando aí, sei lá, não sei nem quanto que um homem pode levantar, um homem normal, 30, 40 quilos, sei lá. É isso aí, meu filho? 40 de cada lado, né? O hábito, ele é construído. Amém, irmão? Ele é construído. Perdoar é difícil porque não se pratica. Se você fizer do perdão um hábito, ele vai se tornar algo comum para você. E você não vai ter o horror de perdoar, você vai ter prazer em perdoar, porque você vai entender verdadeiramente a mentalidade do Senhor, que é perdoadora, que é misericordiosa para conosco. Amém, meus irmãos? E olha, para encerrar aqui minhas palavras, naquilo em que você é mais frágil, é justamente nessa área que você mais tem que investir. Eu vou repetir. Naquela área em que você é mais frágil, é nessa que você tem que fortalecer. Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas não é, irmão. Espiritualmente falando, não é diferente. Deixa eu te dar uma dica. Analise com calma a tua vida. Perceba onde Satanás tem investido para te derrubar. Perceba. Essa é a área de fragilidade. Ele não vai atacar a área forte. Ele vai atacar a área frágil. E é nessa fragilidade que você também tem que investir. Que você tem que prestar atenção. Para que o maligno seja definitivamente resistido e ele fuja de nós. Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Amém? Feche teus olhos um pouquinho então. Pense no que você ouviu, né? Você tem um conflito interior no teu coração. Todos nós temos. É o conflito entre a carne e o espírito. Em relação à carne, nós precisamos ser taxativos. Temos que crucificá-la. Combater o mal pela raiz. Ser intransigente com a carne. Não dar espaço para ela. Mas em relação ao espírito, precisamos entender que sempre teremos a voz guiadora do Espírito Santo de Deus. Mas não adianta nada ele falar se você não obedece. Você precisa andar no Espírito. E andar no Espírito é aquele que obedece o Espírito Santo. Quem é espiritual, senão aquele que obedece o Espírito Santo de Deus? Os dons são maravilhosos, mas o dom, querido, não é evidência. Não é evidência de espiritualidade. A maior evidência de espiritualidade é a obediência. Os homens e mulheres espirituais são homens e mulheres que obedecem ao Senhor de todo o coração. Pai, diante daquilo que ouvimos, diante daquilo que o Senhor falou conosco, Senhor, nessa noite, eu te peço encarecidamente, nos ajude, nos capacite, Senhor, a combater o pecado, combater o mal, resistir à tentação, resistir ao diabo, até que ele fuja de nós. E como faremos isso, Senhor, se não buscando a tua face, te amando, amando a tua presença e sendo intransigente com aquilo que nos afasta de ti? Precisamos afastar de nós o que nos afasta de Deus. Por favor, Senhor, nos mostre, nos dê discernimento, revela ao nosso coração aquilo que está desagradando o Senhor. Como disse o teu servo Davi, vê se há em nós algum caminho mau
e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, nos capacite a ser mais forte do que aquilo que nos atrapalha, Senhor, que nos desvia do foco, que nos afasta de Deus. Mas também, Senhor, queremos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia! Queremos ouvir a doce voz. Queremos prestar atenção nas suas orientações. Queremos guardar no coração seus ensinamentos. Precisamos refletir sobre aquilo que foi revelado, a fim, ó Deus, de não somente aprender, mas até mesmo de incorporar na nossa existência a verdade bíblica. Senhor, nos ajuda, porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, viveremos essa batalha, viveremos esse conflito, Senhor, mas temos certeza de que nos achegando ao Senhor, buscando a Tua presença, nós teremos condições de resistir a todo mal, e fazemos isso em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos Teus filhos, oro por mim também, porque tem áreas específicas na nossa vida, que nós precisamos ser mais fortes, precisamos resistir, precisamos dizer não, precisamos nos submeter ao Senhor. Liberta, Senhor, quebra o jugo, quebra as correntes que estão, Senhor, atrapalhando o Teu povo de se aproximar de Ti. Essa unção poderosa que quebra jugo, derrama sobre o Teu povo, Senhor, que eles sejam cativados pela Tua presença, que eles sejam, Senhor, apaixonados por Ti, que o coração do Teu povo, Senhor, esteja enamorado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, e que o grande prazer da nossa alma seja estar na Tua presença, estar diante de Ti, Senhor, derramando o nosso coração. Eu falo isso, ó Deus, porque tudo que há nesse mundo é passageiro, é ilusório, Senhor, é fantasioso, mas vale a pena investir naquilo que é eterno, Senhor, porque o que é eterno evidentemente dura para sempre. Pai, nos ajuda, Senhor, a vencer essa guerra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?